paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos aqui nesse dia. Queremos agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Pastor Josafá, Assembleia de Deus do Bom Retiro. Pastor Presidente Melquisedeque de Carvalho Melo. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor Cosme, que teve a iniciativa de fazermos essas lições bíblicas online. E também não esquecendo de agradecer também pela vida da nossa diaconisa Rebeca, a qual tem se empenhado nesse grande projeto de lições bíblicas. Que Deus abençoe a todos que estejam nesse momento nos acompanhando e continue aprendendo mais da parte de Deus. Nesse trimestre, nós estamos estudando a respeito da igreja. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, dentro dessa temática, nós estamos na lição 4, que fala sobre a iluminação espiritual do crente. O texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. A verdade prática ou aplicada diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura em classe está em Efésios, que nós estamos estudando a carta de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao 23, que diz: o 15: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e, sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então nós estamos aí com relação ao nosso estudo de hoje. A introdução, o nosso comentarista, ele enxerga no desenvolvimento aqui do versículo 15 ao 23, 3 etapas nesse processo, no desenvolvimento dessa sessão muito importante. Seria a ação de graça que o apóstolo faz a respeito dos irmãos em Éfeso, a oração por eles, a intercessão que ele tem, e a confissão e o louvor a Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós vemos no ponto 1, a esperança da vocação e as riquezas da glória. Está assim em 3 pontos importantes de subtítulos. O primeiro, ação de graças e intercessão. O segundo, a esperança da vocação. E o terceiro, as riquezas da glória da sua herança. Gostaria que os irmãos também, falar para os irmãos, aqueles que não têm assim por costume, com prática, frequentar a escola dominical, façam. É muito bom para o aprendizado. Ali vão ter os professores presenciais que vão estar tirando dúvida, né? Então,
Quando nós estamos falando aqui da iluminação espiritual do crente, estamos falando justamente esse desvendamento, esse esclarecimento que o apóstolo Paulo está colocando a respeito da igreja em Éfeso, os irmãos lá, a respeito de eles se aprofundarem do conhecimento, as riquezas e a glória do Senhor Jesus Cristo, por serem salvos em Jesus Cristo, né? Por isso que o título está aqui, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. A riqueza da vocação e as riquezas da glória. Nós vemos aqui na ação de graça e intercessão, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, que ele pôde aqui descrever a eleição, a predestinação, a filiação do dom do Espírito Santo, que às vezes o crente possa não ter esse esclarecimento, esse conhecimento e saber que isso é um fator muito interessante e importante para a sua vida. Nós vemos que ele intercede para que seja concedido os irmãos pelo Espírito Santo esta revelação de sabedoria para com Deus, e ele fica muito maravilhado a respeito e começa a exaltar também a Deus, né, ao Senhor Deus, por causa da vida dos irmãos ali em Éfeso. O ponto 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. O objetivo do apóstolo Paulo é que os irmãos entendam a questão da sua vocação. E nós vemos aqui no ponto 2, a esperança da vocação, que ele esmiuça 3 pontos, 3 aspectos muito importantes vocacional para os irmãos. Podemos dizer que tal esperança divide em pelo menos 3 aspectos. O primeiro, a chamada de Deus para os crentes. O segundo, esta chamada abrange e também como tem objetivo a questão do serviço e santificação. Com relação à chamada, nós vamos ver lá em Efésios 1, nós estamos estudando 1,4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a chamada gloriosa, né? Para serviço e para santificação. Falarmos em santificação, vem em nossa memória o texto de Hebreus, muito conhecido por nós, 12:14, que diz assim, a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por último, a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, como diz lá João, assim como ele é, o veremos. Lá na sua epístola, João descreve tão maravilhosamente a esse respeito. O ponto 3 diz a riqueza da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Como filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, né? Nós passamos agora a ter direito a heranças. E muitas das vezes não compreendemos isso. Muitas vezes esquecemos que houve um testamento a nosso respeito e nós, como filhos de Deus, temos direitos, e nós iremos estudar esse respeito mais adiante. Retornamos aqui falando o ponto 2, que o título é a sobreexcelente grandeza e a força do poder divino. Essa temática
o apóstolo, ou melhor dizendo, o comentarista, fala sobre a excelente grandeza do seu poder, a força do poder divino. Então diz assim o ponto 2. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então nós vamos ver nesse ponto aqui. A primeira, ele vem assim esclarecer de forma muito maravilhosa sobre esse título, a sobreexcelente grandeza do seu poder. Falando nisto, então ele fala sobreexcelente. O que seria sobreexcelente? Traduzido do grego, o perbulão, que na forma adjetiva significa extraordinário. Primeiro, sobreexcelente significa de forma extraordinária. A segunda expressão, que é a grandeza, significa megetos, que significa sobrepujar. E o terceiro ponto seria o dunamis, aqui traduzido por poder, que indica feitos miraculosos. Então, o apóstolo, ou melhor dizendo, o comentarista, começa agora para a gente saber melhor o significado dessa expressão, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, que é um poder sobrenatural e incomensurável entre os homens, é o poder do nosso Deus. A força do poder divino. Na sentença segunda, a operação da força e seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzido de energia, quer dizer, operação energia. E também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Então ele se aprofunda um pouquinho mais na tradução da escrita bíblica para poder para enfatizar para a gente entender um pouquinho dessa profundidade desta expressão do poder de Deus. Porque muitas vezes o homem, nós naturais, não temos entendimento profundo do poder que tem o nome de Jesus e o nome do nosso Deus. Vamos ao ponto 3, que assim finaliza o nosso estudo da escola dominical. O ponto 3 diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível para o crente. É descortinar para o crente o poder de Deus, que foi assim realizado em Jesus Cristo, e também estará disponível para os que creem, nós, a Igreja do Senhor. Primeiro, a primícia dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como a obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Então, um fato irrefutável da questão do poder de Deus é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Diz a palavra do Senhor, assim, como ele ressuscitou a Cristo, também ressuscitará os que em Cristo morreram, que somos nós.
Então a ressurreição de Jesus Cristo é uma garantia para nós. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, até escrevendo a Coríntios, né, que parece-me que ali estava havendo um descrever dentre os crentes de que não haveria ressurreição. Os irmãos já estavam ficando meio tristes, sem esperança, porque se nós esperamos em Cristo, esperamos um Cristo ressurreto. E assim como ele ressuscitou e foi feita a primícia dos que dormem, nós também em Cristo seremos ressuscitados. Então, para trazer essa esperança de volta, o apóstolo Paulo está sempre falando sobre a ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos mortos no pecado. E seria vã a pregação e a nossa crença em Jesus. O ponto 2 diz: Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, pondo à direita nos céus. Assim como Jesus Cristo está assentado à destra de Deus, é uma das garantias nossas de herança, né, revelada pela palavra através do apóstolo Paulo, que também iremos reinar com Cristo. Expressão nos faz assentar no lugar celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E por último, Cristo exaltado sobremaneira. Louvado seja Deus. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todos os principados, poder, potestade e domínio, e todo nome que nomeia-se no céu, na terra e debaixo da terra. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Quer dizer, Cristo é o governo da igreja. Ele que governa. Louvado seja Deus. E o segundo, a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então a igreja também passa a ser o quê? O corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e a igreja o corpo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor nosso Deus. Você é a igreja do Senhor, você está coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e assim está também determinado para triunfar em glória. Permaneça até o fim e o Senhor te dará a coroa da vida eterna. Para a conclusão, o nosso comentarista diz assim: a compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Muitas vezes nós não compreendemos, né? E não damos muito valor ao sacrifício de Jesus Cristo e aquilo que Ele tem preparado para nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia! Que Deus assim os abençoe abundantemente. Glória a Deus.